Sobre as etapas do luto, então, eu dediquei os meus estudos a 3 teóricos, né, procurando entender mais como esse luto acontecia na minha vida, como estava acontecendo. E eu estudei, então, a proposta de Kubler-Ross, que é Elizabeth Kubler-Ross, dentro do livro Sobre a Morte e o Morrer. Ela traz as 5 etapas do luto. Estudei Freud no livro Luto e Melancolia, a visão da psicanálise, também são 5 etapas. E na psicologia sistêmica, estudei a obra de Hellinger, Minha Vida, Minha Obra, onde ele traz também as 5 etapas. Na realidade, essas etapas se complementam, mas eu vou trazer cada teórico separadamente, mais por questões didáticas, e depois, no final, eu vou fazer um apanhado de todos, né, até nós chegarmos, então, à compreensão, né, daquela etapa em que eu acrescento, né, que seria a 6ª etapa do luto, que é o procedimento da despedida, né, que daí é segundo um outro autor de uma filosofia da espiritualidade, né, e que faz essa proposta e que eu utilizei nos lutos, inclusive todas estão descritas no livro, né. Então, segundo Kubler-Ross, a primeira etapa do luto, de uma forma bem sintetizada, se chama negação e isolamento. A negação é o primeiro mecanismo psíquico que o indivíduo utiliza quando ele tem uma perda na qual ele investiu um afeto. Seja a perda de um animal de estimação, seja a perda de uma pessoa que ele ama, mas quando alguém morre, né? Quando existe essa perda, automaticamente nós negamos. É simplesmente pensar, tal pessoa morreu. Não acredito. Essa é a nossa primeira reação. Então, Kubler-Ross chama de negação e isolamento, né? Por que isolamento? Porque existe um distanciamento da realidade, né? O enlutado se distancia da realidade em função de que ele nega essa realidade. Qual realidade? A que o morto não está, né? Aquela pessoa que ele ama não está. Então, ele tem esse primeiro mecanismo, né, como defesa psíquica. Depois de um certo tempo em que ele negou essa realidade e a dor é muito grande, ele passa para um contato da realidade. Ou seja, ele precisa enfrentar essa realidade. Este morto não está, né? Essa pessoa não está mais. Então, o que acontece? O enlutado começa a se questionar, né? Por que isso aconteceu? É justo isso ter acontecido comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Né? E é interessante assim, a gente perceber também que quanto maior o vínculo, mais forte isso se torna. E quanto mais trágica a morte, maior o tempo, né, em que o enlutado permanece se sentindo injustiçado. Né? Então, esse contato da realidade. Como ele não está, né? Então, como é que eu fico nisso tudo? É justo isso comigo? Como isso não dá uma resposta, né? Como não se pode permanecer só nesses questionamentos, né? Então, o enlutado passa para a 3ª etapa, né? É o estágio em que a pessoa negocia consigo mesmo, buscando possíveis soluções para sair da dor. Quais são as possíveis soluções? Ela procura explicar os fatos, ela procura leituras sobre espiritualidade, ela procura um contato com o seu morto, ela frequenta mais instituições religiosas, porque essas instituições religiosas, essas filosofias que trabalham a espiritualidade, elas procuram explicar o que acontece após a morte. Então, é um período em que o enlutado busca, né, as explicações sobre a perda. Essas explicações sobre a perda, né, nesta 3ª etapa,
elas amenizam a dor, mas não solucionam. Então, é quando o enlutado, ele realmente entra num período de depressão. Uma depressão em que ele tem que aceitar o mundo como está. Ele negou, ele se isolou, ele se sentiu injustiçado, ele procurou explicações e agora nada disso resolveu. Então, o que ele tem que fazer? Ele precisa aceitar esse sofrimento. E é um período assim, longo, né? Porque é a realização concreta da perda. Né? Não é mais possível encontrar defesas. Né? O morto não está. E essa é uma realidade nova que eu preciso aceitar. Então, se começa o 5º estágio. O último estágio se chama aceitação. Kübler-Ross diz que significa enxergar a realidade como ela é, aceitá-la, assimilar essa ausência, né? E encontrar um novo lugar na vida para o sentimento que pertencia a este ente querido. Esta pessoa que morreu, ela tomava conta de nós como sentimento. Essa pessoa não está. Então, a gente precisa substituir, precisa restaurar. Né? E aí surge muitos trabalhos, inclusive o trabalho como o trabalho do livro. Né? A escrita desse livro foi um dos trabalhos de ressurgimento e de integração desse sentimento de perda e a possibilidade de dar novos espaços, né, a novos momentos na vida.